Senhor Jesus Cristo estejam com toda a igreja, amém? Amém. Quando a gente fala para a igreja dizer amém, é porque a igreja concorda com isso, a igreja está plenamente concordante. Então, quando for solicitado o amém, diga o amém com mais vontade do coração. Vamos tentar de novo? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com toda a igreja. Amém. Isso é maravilhoso, saber que a graça e a paz estão sobre nós, não é? Estamos em uma manhã gloriosa e acabamos de nos lembrar por quê, não é verdade? Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive eternamente para sempre. Todo aquele que crê nele, com ele ressuscitará. Então, estamos em uma manhã onde as grandezas de Deus mais uma vez nos são lembradas. E essa é a alegria que domina a igreja, e é por essa alegria que você vai dar um abraço, um aperto de mão, um sorriso aos seus irmãos, a todos que estão por perto de você. É um dia especial. Se quiser passar, levantar e dar um abraço melhor, pode levantar. É alegria, o povo de Deus está alegre, é graça do Senhor. Bom dia, em nome de Jesus. Diego, bom dia, graça de Deus. Parabéns para vocês também. Que alegria, né? O Senhor fazendo a sua obra de alegria em meio ao seu povo. O povo de Deus tem essa garantia, né, da ressurreição. Isso é maravilhoso, nunca pode ser colocado em um canto e vamos para as outras doutrinas, não. A alegria da ressurreição de Jesus Cristo nos domina nesta manhã. Essa alegria transforma todo momento cultico também em um momento de ação de graças, porque nós agradecemos por Jesus Cristo por obra que jamais poderíamos fazer e nem desejávamos fazer. Jesus Cristo nos salvou e nos amou quando ainda nós éramos o quê? Inimigos, nós éramos contra Deus e Ele nos amou e nos chamou. E por isso a nossa alegria se redobra a cada domingo. É muito bom estar reunido com a igreja, é muito bom sentar-se ao lado de pessoas que estão buscando refletir a Cristo, tal como você também. Nós hoje vamos ter uma manhã especial, como já é sabido da igreja. Nós não vamos ter um tempo menor necessariamente de reunião, não é isso. Nós apenas teremos uma dinâmica diferente. Nós estaremos iniciando agora, já vou pedir, mas ainda não, porque vou fazer algo antes. A escola bíblica estará aqui hoje sendo ministrada. E em seguida um intervalo bem maior, onde um café da manhã especial vai estar unindo os irmãos em gratidão e conversando sobre as coisas que Deus fez. Eu gostaria de fazer esse pedido a você. Utilize tempo considerável desse intervalo para falar para os irmãos o que Deus tem feito na sua vida. Às vezes nós não sabemos dos milagres que Deus tem feito, mas às vezes a gente também não fala. Então, Deus tem feito coisas em sua vida? Deus tem renovado percepções sobre a fé? Divida essas percepções. Fale sobre momentos que você teve na semana, evangelismos que você fez, pessoas com quem falou. Fale de Deus. Amém? E eu queria começar, antes de abrir a escola bíblica, eu queria começar com algo que eu considero bem especial. Eu pedi aos irmãos que fizessem agradecimentos a Deus. Você se lembra disso? Isso foi colocado no sábado e recolocado ontem como lembrete. Nossa, pastor, que vergonha, eu esqueci, eu não vi, eu pulei, é muita coisa, eu vou virar, já são 315 mensagens, pastor. Eu não vou brigar com você nessa manhã não, porque não é esse o intuito, é gratidão. Mas eu estarei lendo metade desses agradecimentos e depois, na retomada do intervalo, depois do café, eu vou ler mais um pouco. Agora, depois que eu terminar de ler, eu vou dar espaço para uma, duas, no máximo 3 pessoas, para em uma frase curta, se não fizeram isso aqui, possam fazer. Eu pedi que fosse curto, alguns irmãos entenderam, outros nem tanto, mas não tem problema, é gratidão. Só que assim, teve irmãos que foram assim, fiéis às 3 linhas, outros irmãos às 300, mas
eu gostaria que você que está aqui agora pudesse ouvir o que os seus irmãos disseram sobre a obra que Deus tem feito. Você já leu nos Salmos tantas e tantas vezes que o povo de Israel relembra o Egito, relembra a saída do Egito, relembra as obras de Deus? Por que eles fazem aquilo? É porque eles se lembram do poder de Deus agindo naquela época e também veem que Deus pode agir no tempo presente. Então você vai estar ouvindo alguns agradecimentos. Eu não sei se comunicação vai conseguir, a comissão de mídia vai. Se eles conseguirem, é um PDF que eu lancei, ok? É um PDF. Mandei para vocês. É um PDF. Irmãos, é um PDF, tá? É porque jogou o WhatsApp aí, eu falei, ué, vamos lá. A cada término de leitura, eu gostaria que você dissesse algo, eu não quero forçá-lo a isso, eu quero que você possa, comigo, reconhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Louve a Deus. A irmã Priscila Andréia escreveu assim: sou grata ao Senhor e louvo o seu nome pela igreja estar me ensinando a ser mais vulnerável e a viver como uma cristã. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã Regina disse: sou grata ao Senhor pela Igreja Batista do Discipulado, por me receber, cuidar e amar. Hoje eu estou e sou muito feliz em fazer parte de uma igreja saudável, minha família amada. Que continuemos perseverantes na pregação do Evangelho. Glória a Deus. A irmã Aline escreveu assim: sou grata ao Senhor e louvo o seu nome por ter encontrado na IBD a manifestação de quem Cristo é na vida de cada irmão, uma verdadeira família. Irmã Yasmin Santiago aproveitou para entregar o trabalho de conclusão do período formativo em uma ação de graças, né? Então ela colocou assim para nós podermos ler, né? Sou grata ao Senhor e louvo o seu nome por pertencer a Cristo e ser chamada a servi-lo e servir meus irmãos na Igreja Batista do Discipulado. Me lembro com detalhes o modo amável e dedicado com o qual nossa família foi recebida nessa igreja local. Seu compromisso com o Evangelho, sua fidelidade a Cristo sempre me impactaram. E seu cuidado com os membros, seu auxílio, indo muitas vezes além do que podíamos imaginar, ser ajudados pela igreja. Nossa família já foi e é altamente amparada por Cristo por meio dessa igreja, em todos os sentidos. Não falo só de ajuda material. Cada visita pastoral, oração, casas abertas, a nós receber em dias de domingo. Em Cristo os tenho como irmãos e vocês a nós. Que o Senhor nos fortaleça para seguirmos fiéis juntos nessa peregrinação para a sua glória. Glória, uma doxologia. Mas é muita gratidão mesmo, e você talvez possa estar pensando, caramba, eu também podia ter escrito isso, porque isso também aconteceu comigo, essa invasão da minha casa, né? Nosso irmão Otávio escreveu assim: sou grato ao Senhor e louvo o seu nome por seu amor e misericórdia comigo, por me libertar e salvar, por anunciar as boas novas a mim e gerar fé salvífica em meu coração, por me ensinar, por meio da igreja, a viver de acordo com a sua vontade e me sustentar diariamente. Agradeço e louvo ao Senhor por tudo que Ele me tem proporcionado, por viver numa igreja bíblica e saudável, que pratica o discipulado e busca avançar na pregação do Evangelho. Louvo ao Senhor, me permitir discerni-lo diariamente em minha vida e poder adorá-lo por meio de Cristo. Louvo ao Senhor por me fazer amá-lo e ser o centro da minha vida, por me santificar a cada dia e me fazer conhecer mais o seu amor, que excede todo entendimento. Louvo ao meu Senhor por Ele estar na minha vida, bendito seja o nosso Deus. Que bênção, né? Que maravilha. Nosso irmão Adonias escreveu assim, eu acho que é o filho, né? É o filho. Sou grato ao Senhor por estar em uma igreja saudável, que prega o Evangelho semanalmente. Talvez você já tenha se acostumado, mas não era a regra de onde muitos de nós viemos. Talvez você ache assim, é o que se espera, mas é o que se encontra. Deus é gracioso conosco também dessa maneira. Irmã Samara, sou grato ao Senhor e louvo o seu nome por usar a IBD para me ensinar continuamente de que a vida não é sobre mim,
mas sobre uma contínua e completa entrega ao reino. Glória a Deus. Lucas Macena, sou grato ao Senhor e louvo o seu nome por seu sustento e condução em cada desafio pelo qual a IBD já passou. Ele está agradecendo a Deus pelas tribulações, porque a tribulação gera perseverança e a experiência e a esperança. Karina, sou grato ao Senhor e louvo o seu nome por pertencer a Ele, por ter me conduzido a uma igreja saudável, onde sou constantemente ensinada e encorajada pela vida de cada irmão. Gostaria que você pudesse perceber nos agradecimentos um aspecto dual muito importante que se une: o amor a Deus e o amor aos irmãos. O evangelho que é pregado, o evangelho que é vivido. Olha que bênção isso. Tayaná, sou grata ao Senhor e louvo o seu nome, porque o que perdi não se compara ao que ganhei. Ganhei a Cristo e uma linda família que possui laços eternos. E nela sou profundamente marcada pelo amor e misericórdia de Deus, vendo as suas promessas se cumprirem, de que Ele estaria com sua igreja até a consumação dos séculos. Não tenho como agradecer ou expressar a graça de ter sido tirada do eu solitário para o nós comunitário. Eu vou até o Euler aqui, tá bom? Que bênção, Tayaná, glória a Deus. Sou grato a Deus por me mostrar, através da IBD, que o Senhor sempre faz avançar o seu reino, mesmo quando estou inquieto e impaciente no caminho até lá. Mesmo quando, no meio das difíceis fases, as fraquezas são expostas, os pecados revelados, e com eles a necessidade de mais tratamento e mais paciência. E mesmo quando os sinais indicam que não estou capacitado e disposto o quanto deveria para servir os irmãos. O Senhor nos faz avançar com louvor e nos lembra quem é que mediu as águas na concha da mão e com o palmo definiu os limites dos céus. Então, glorifico ao Senhor por me deixar ver de perto a permanência e o poder de sua mão, manifestados em sua igreja viva, pois assim não me esqueço de que cada centímetro que avançamos na trincheira do combate da fé, avançamos por causa do Senhor, que age por meio de nós, sim, mas apesar de nós, principalmente. Isso é gratidão a Deus, é glória ao nome do Senhor. Se você não escreveu e quiser levantar a mão em uma frase simples, você pode fazê-lo agora. Tem alguém que queira fazer isso? Alguém quer fazer isso? Fique à vontade, glorificar a Deus. Pamela. Fique de pé, por favor. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor por seus planos, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Larissa, só fique de pé para ajudar os irmãos a ouvirem. Glória a Deus por isso. Mais algum irmão gostaria de manifestar seu agradecimento a Deus nessa manhã? Tem dois, hein? Tem dois. Se forem bem rápidos, podem ser os dois. Luci, bem rapidinho. Santa cobrança de Deus é essa, né? Glória a Deus. Urbano de pé, por favor. Nossa, que bênção, salvação, resgate, gratidão por igreja, família, glória a Deus.
Depois eu vou ler mais um pedaço e os irmãos que não tiveram a oportunidade terão. Vamos agradecer o Senhor. Senhor bendito e Pai bendito, quantas bênçãos, quanta coisa o Senhor fez nesses 6 anos. Poderíamos ficar aqui manhãs e manhãs, dias inteiros, e não esgotaríamos todas as graças que devemos a Ti, e não seríamos capazes de chegar até, Senhor, ao ponto de lembrar de todas elas. Por isso, louvamos e engrandecemos o nome do Senhor nesta manhã, porque tem feito maravilhas em meio ao seu povo, Pai. Que nesta manhã de aniversário, 6 anos de igreja, todos nós, Senhor, possamos unanimemente dizer: glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que tem feito. Obrigado por tua igreja. Obrigado pela família que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muita gratidão, não é? Muita alegria, muita bondade da parte de Deus. Eu gostaria de, neste momento, lhe convidar a algo que é muito importante que façamos sempre, que é nos lembrar de onde viemos e onde chegamos. A cada ano tenho buscado fazer isso, principalmente nos últimos 3 anos, onde aqueles que entram na igreja têm pouco acesso ou conhecimento de como ela começou. Então eu intento na escola bíblica de hoje trazer esclarecimentos sobre algumas coisas que a própria igreja tem hoje, desde seus processos, a realidades sobre as quais muitos de nós, às vezes, lidando com elas, não sabemos de onde elas partiram, ou mesmo os significados dela. Isso nos ajuda a ter mais paciência com o processo que Deus está tendo com a igreja. Deus tem paciência conosco, mas às vezes nós não temos paciência uns com os outros. Então, é preciso que haja tal paciência. Então, nesta manhã, eu te convido a uma espécie de escola bíblica que tanto resgata os aspectos fundantes da igreja, quanto também traz colocações e posições que talvez tornem para os irmãos mais recentes algumas coisas mais claras. Talvez seja mais fácil para você que tem 6 anos de igreja pensar sobre algo, mas você que chegou há 1 ano, há 6 meses, aqueles que aqui estão há mais tempo, que possam imaginar assim: poxa, essas pessoas precisam ouvir algumas coisas que elas não sabem. E isso é amor. Não somente repetir as coisas, mas também entender quando elas são repetidas. Durante esse período, o WhatsApp do nosso grupo da igreja, ele estará vedado a outros tipos de mensagens, senão a perguntas e aos membros fundantes da igreja, comentários que eu possa esquecer, tá bom? O Igor não está aqui nesta manhã, ele seria muito útil para servir-nos nesse sentido, mas teve que trabalhar de última hora. Tem, claro, com certeza, outros que podem nos abençoar. Eu gostaria que os irmãos pudessem, então, estar anotando, fazendo perguntas. Use o WhatsApp para isso, e nós vamos começar, estando aí diante desse tempo, plantio, a missão da igreja. A gente vai estar falando de 2017 até 2023, e nós vamos pedir a graça do Senhor para fazer esse movimento nesse momento. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos agracie, nos conduza durante este momento de escola bíblica, porque foi o Senhor quem nos conduziu até agora. Então é o Senhor quem vai nos conduzir aqui hoje. Nós estamos agradecendo ao Senhor, falando coisas que o Senhor fez em meio ao seu povo, e nós te pedimos, ó Deus, que durante esse período de escola bíblica hajam perguntas importantes, hajam, Senhor, louvores a Deus por nos trazer até esse momento, e de todas as maneiras que o povo de Deus seja humilde em perguntar, humilde em aprender e desejoso a saber mais. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você possa imaginar que eu, como um historiador, tenha apreço exacerbadamente grande por coisas como resgates históricos, mas eu não acredito que seja por isso, não. Eu acredito que as próprias Escrituras nos mostram como trazer as coisas do passado para a mente do presente e refleti-las é importante para a igreja. É importante porque a igreja resgata o que Deus fez, se lembra, louva e crê nas promessas. Durante esse período, onde nós vamos estar aqui falando sobre essas coisas que vamos dizer agora, eu gostaria de oferecer aos irmãos
algumas percepções sobre os desafios sobre os quais a Igreja Batista do Discipulado passou nos últimos anos. Aí, ao ver os desafios, os irmãos podem perguntar: vocês tiveram um problema com isso ou com aquilo? E, é claro, vocês podem usar o WhatsApp para isso. Vamos falar de doutrina, vamos falar de eclesiologia, vamos falar de membresia, mas vamos falar também de problemas, talvez os maiores desafios que tivemos. Quem estava na palestra ontem aqui, ouviu e foi encorajado a pensar sobre plantio de igreja. E nada mais natural de que continuemos com essa pegada de ontem para hoje, não é? Então, nós vamos refletir sobre alguns desses desafios. A IBD ou IDC, quem ainda lembra da IDC, né? Tem órfãos da IDC aí, que estão até hoje pensando em usar o nome para um próximo plantio. Mas, irmãos, não é mais IDC, é IBD. Mas a IDC, Igreja do Discipulado Cristão, hoje Igreja Batista do Discipulado, tem algumas coisas que passou que são importantes de sabermos. Eu coloquei algumas aqui, perguntei a outras pessoas que plantaram a igreja também para me ajudar, e são estas: o Deus que usa a gente imperfeita e improvável, o Deus que sustenta as necessidades materiais, a realidade teológica e seu amadurecimento progressivo, o desafio de confrontar o falso evangelho, o cristianismo nominal, acusações de quem não conhecia a igreja e eclesiologia sem discipulado, e o engajamento constante e o interesse crescente, predicados de um membro que ama a igreja local. Essas coisas que você vai ouvir aqui são importantes, e cada uma delas traz consigo alguns significados essenciais. Eu gostaria de começar com o Deus que usa a gente imperfeita e improvável, mencionando um trecho de 1 Samuel, capítulo 17. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Esse cenário, ele é um cenário de uma vitória improvável. Se você olhar para essa cena, você imagina que esse camarada vai vencer um gigante de 2,40 m, 3 metros de altura, guerreiro profissional? Não tem como. 5 pedrinhas e uma funda? Tá, mas peraí. Numa que ele erra, o camarada já com 3 passos engole ele. 1,5 m de Davi, com 3 metros de gigante. A ideia é, nem a armadura cabia nele, de tão esquisito que era ele para essa ideia. Então, imagine como isso não vai dar certo. Você também imaginou. E eu creio que isso reflita bastante algumas coisas que muitos de nós falam sobre o exercício do ministério cristão, não é? Olha para si mesmo, o que você faz? Não dá. Do quem eu sou, o que eu sou, minhas fraquezas, eu não tenho como encarar esse combate. Você já teve essa ideia sobre si? Eu também. E havia muitos medos dentro de nossos corações em 2017. O cenário era esse aqui, ó. 7 pessoas, 2017, só o pastor André tinha renda fixa, eu não vou nem mencionar o valor. Os demais tinham entre 19 e 21 anos, recém-saídos do ensino médio, sem formação teológica, sem experiência de campo, tendo lido poucos livros, além de uma dona de casa dedicada e 2 crianças pequenas. Não havia nenhuma certeza quanto a qualquer processo, além das vivências nas nossas complicadas igrejas locais e na Cominical e no dia daqui. Não tem como dar certo. A verdade é, não tem como dar certo. Se você me perguntasse algumas coisas em 2017, eu não teria resposta, porque eu não tinha mesmo. Então você fica pensando assim, como é que um negócio desse vai dar em igreja? Você viu o planejamento do pastor Felipe Ribeiro ontem? Glória a Deus pela vida dele. O nosso planejamento se resumia a um quadro verde, assim, que foi mostrado ano passado aqui, isso. Tinha umas 10 que até hoje estão, glória a Deus por isso, né?
como o domingo de manhã, do jeito que ele é, e algumas outras coisas de comunhão, mas a gente não tinha uma igreja viva e não tinha pastores nos ajudando, não havia nada nesse sentido. Botei até duas fotos aí, é só para ilustração mesmo, a gente visitando o Josemar Bessa. Tivemos a oportunidade de estar num culto de 7h40, com 35 louvores, mais ceia, mais louvores, e foi significativo aquele dia, né? Nós lembramos aí. Aqui uma foto também ao lado, num segundo ou terceiro retiro. Mas o que eu gostaria de dizer, todos nós não tínhamos noção de quanto éramos improváveis e despreparados. Mas, diante do cenário do envio e da necessidade do plantio, críamos que Deus faria uma obra em nossas vidas e estávamos dispostos a absolutamente tudo que Ele quisesse fazer. A verdade é que não havia nãos para Deus, era só sim, 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 sim. Por que isso talvez seja importante para você pensar nesta manhã? Nós não estamos hoje dispostos a plantar uma igreja sem pesar, planejar e refletir. Mas não havia esses pressupostos. Por quê? Será que a gente estava fechado? Não, irmãos. Buscamos ajuda, eu mandei mensagem para todos os pastores que eu conhecia. Os membros fundadores vão lembrar disso. Não havia ajuda. E o único que ainda estava conosco falou, olha, como vocês estão indo para uma linha reformada, isso vai dar problema para mim, que sou arminiano e pastor e reverendo. E ele foi franco e está tudo bem, ele já me abençoou muito me enviando, eu já estou muito feliz com isso. Está muito, muito feliz. Eu estou satisfeito de ter uma foto assim, tem o Anderson e o Diego do lado assim na foto, já viu vocês? Está numa foto, Diego, já viu não? Lá na igreja de onde éramos, você está numa foto, e eu estou sendo tipo abençoado assim lá no altar, e a quem bateu a foto é uma pessoa muito feliz, né? Para não virar lenda. Você acredita que mesmo com a foto, depois as pessoas não acreditavam que aquele dia tinha acontecido? Isso é um surto coletivo. Eu falei, eu não lembro, gente que não queria que qualquer tipo de coisa fosse feita nesse sentido de plantio, simplesmente disse que esse dia não aconteceu. Eu preguei naquele dia. Eu preguei sobre discipulado. Tudo bem, mas aconteceu. Mas o que eu quero dizer é, irmãos, não podemos temer se Deus nos envia. A gente não pode ficar pensando no que a gente não tem, porque eu vou dizer uma coisa, eu e você não sabemos o tamanho da nossa ignorância para as coisas que fazemos hoje. Você fica pensando assim, não, agora está tudo bem, a gente já entendeu tudo. Irmãos, quando eu sento para ouvir gente fera, eu falo assim, meu Deus. Quando a gente foi no Martin Bucer para ouvir alguns mestres, você cala a boca. E não porque você está com medo de falar, mas porque você entende que tu não entende não, cara. E aí, o que acontece? Quando você sai de momentos assim, você vê que Deus planta a igreja por milagre, usando improváveis, covardes, usando gente imperfeita. Então, não estamos aqui para dizer que você está pronto, mas para dizer, olha, nunca vai estar pronto o suficiente para o que Deus quer fazer. E isso é importante, né? Você já pode ir fazendo perguntas aí no WhatsApp, e eu vou pedir só que quando houver uma pergunta, a comissão de mídia me avise, já tem pergunta? Se tiver, aí você faz assim, e aí eu mando o ok para você botar, tá bom? Tranquilo? Aí você faz assim, se tiver, e aí eu devolvo. Mas havia muitos medos, havia aquele olhar de, poxa vida, não era para estar alguém ajudando? Não era para estar alguém dizendo, isso aí, uma igreja vai ser plantada. Ontem nós recebemos aqui um grupo de plantadores que estão querendo plantar uma igreja em São João de Meriti. Estavam aqui conversando, depois foram para ali. Não sei se vocês viram. A Ana falou com a esposa do pastor, que foi levantado pastor agora em julho. Gente, eu estava falando com a Danisa, eu falei, gente,
olhando assim, eu falei, rapaz, esses caras precisam de ajuda, com uma urgência enorme, porque eles realmente não sabem as coisas. Eu acho que eles sabem até um pouco menos do que nós sabíamos quando começamos. E eu fiquei com o coração assim apertado, falei, puxa vida, estão indo fazer uma coisa tão maravilhosa, tem que ajudar. Tem que ajudar. A Donice também chegou a esse mesmo olhar, não sei como é que foi para a Ana, né? Tem que ajudar, irmãos. Ah, mas não é reformado, mas tem que ajudar. Ah, é pentecostal, não sei nem o nome da igreja. Tem que ajudar. Obra nobre. Tem que ajudar. Tem que botar a mão, tem que sentar para comer a mesa, mas vamos fazer assim. Olha, vou falar de experiência, vou falar de doutrina, vamos lá, pergunta. Eu fiquei falando para eles ontem assim, pergunta, o que você tem dúvida? E o cara estava assim, assustado, porque eu falei assim, cara, pergunta. Eu queria tanto isso no passado, alguém falando, pergunta aí, fala alguma coisa. Mas Deus fez milagre, e estamos aqui. Tem alguma pergunta aí sobre esse tomo? Eu vou passar, se você quiser depois perguntar, você pergunta, tá bom? O Deus que sustenta as necessidades materiais, tá? Coloquei aqui, ó, Mateus 6, 31, 34. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. É assim que vivíamos naquele período, e eu vou dizer, e aí posso passar aí mais um slide para você ver, ó. Nunca houve nenhuma doação inicial financeira, apoio mensal ou oferta. Não tínhamos nada materialmente falando e ainda por cima dávamos janta no pós-culto. Quem comeu a janta do pós-culto aí? Muitas vezes, alguns nem faziam, né? O Lucas e a Marcela nem faziam janta, eles iam lá, não estavam muito afim da igreja não ainda, mas a janta estava garantida. Mas a verdade é que eu ouvi assim no final de culto, vocês não pedem oferta e não cobram pela janta. Um visitante, tem um Euler aí abençoado para falar, um visitante chegou e falou assim, isso não vai dar certo, como é que vocês vão... Aí vem logo aquela coisa assim de basta cada dia o mal de daqui a 2 anos, né? E quando tiver 150 membros? E quando tiver 90 membros? Que é aquela pessoa já antecipando a desgraceira. Não é? Estrogonofe, quem comeu? Cachorro quente, né? Macarrão com carne moída. Saiu os irmãos antes de terminar. Pois é. Para brindar isso, decidimos não colocar o ofertório como parte da liturgia devido à grande dificuldade de nosso tempo, eu digo aí do ethos do tempo, né, da coisa toda de pessoas cobrarem dinheiro para abençoar os outros em relação à visibilidade disso. E aí a gente tinha o que para começar? Não tinha nada. Já eu vou te dizer o que a gente começou a ganhar, mas posso dizer, não tinha nada, não tinha lugar. Por exemplo, tem uma foto aí do Igor evangelizando lá de um poste, ali no Bucafé, ó. Pode passar. Olha lá. Ali é João. João menino. Era na rua, na calçada. Rita foi lá, ficou escandalizada, aquela madame da Trindade da igreja dela. Chegou lá, o marido dela ainda era mais novo, barba mais escura. E aí... Quando chegou e viu cadeira de lanchonete, pois é, tem mais uma foto aí, olha lá, que dificuldade, e a gente saía de uma casa perto com as bandejas no meio da rua, para chegar até a lanchonete, não é? E hoje a gente tem um café da manhã ali, tem cozinha, tem micro-ondas, era tudo emprestado. Micro-ondas, o refrigerador deles lá, e eles foram muito abençoadores conosco. Nunca cobraram um centavo para estarmos ali. A gente ainda quis dar algum valor, eles não precisa, porque eles não estavam olhando para isso. Não eram, não sei o que era. Não eram reformados, não eram pentecostais, não era nenhum ramo que você imagina. Mas eles invocavam o nome do Senhor Jesus
criam na ortodoxia, nos dogmas fundamentais, mas estavam lá, abriram as portas. Milagre, milagre, milagre. E ficava cheio pra caramba, muito cheio, muito cheio. Você reclama do retiro, mas os nossos retiros, a ironia da piscina dentro da piscina, né? A irmã Tamir estava ensinando aqui, era aquilo ali, irmãos, um batuque enorme do lado de fora, era carnaval, tinha uma praça em frente, um calor, um fervo, não tinha água no chuveiro, não tinha chuveiro na água, não tinha luz, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha raiz, chão, os quartos empoeirados, a cozinha tinha uma lama no meio da cozinha, ainda tinha o Vitor querendo cozinhar ovo, que lá, fitness, atrapalhar a cozinha. Mas aí o que é? Tinha um senso de unidade missional. Tinha um grupo de pessoas tão interessadas em ouvir que o som ensurdecedor de escola de samba, o calor, nada do que se compara aqui. A gente foi para um tipo de calor na parte de cima da casa que a gente estava tendo alucinações. Não tinha piscina, não tinha praia, Muriqui não tem praia, esquece Muriqui. Não tinha nenhum lazer. E todos ansiávamos pelo momento onde a pregação, onde o ensino ia ser dado. Silêncio reverente, pessoas na janela, na porta, no canto, paradas, sem lugar, trocando de perna, trocando de canto, crianças deitadas em meio à perna de um, perna de outro. Aí você pensa assim, mas é assim o começo. Mais ou menos, porque esse começo assim pode desagregar e afastar, mas muitos estão aqui. A mentalidade não era sobre o que eu posso tirar daquilo, e foi se fortalecendo cada vez mais. E é claro, sem dúvida nenhuma, você pode pensar, poxa, mas ficou nisso? Não sei, me ajuda a pensar se foi final de 17 ou início de 18, mais uma igreja que terminou suas atividades, nós oramos, porque não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para comprar o gasofilaço, era um impasse. Uma igreja terminou suas atividades e doou todo o seu aparato físico para nós. E eu lembro aqui, pode passar, bem no início da igreja, fomos abençoados com muitas coisas de uma igreja que terminou suas atividades em Nova Iguaçu. Cadeiras, ventiladores, púlpitos, esse púlpito, itens de utilidade variada, tem mesas das crianças até hoje dessa doação ali, as cadeiras que estão aqui, muitas delas são de lá, ficou tudo guardado na casa do pastor, foi caótico, pois não tínhamos prédio para usar, só em 2018 conseguimos fazer isso. Dá uma olhada ali na foto, de como aquelas coisas estavam, olha ali, Pamela Firme e o Carlinhos aí limpando. Eu tenho mais imagens, mas escolhi colocar só 2. E aqui, quando a gente passou para o novo prédio, tem pergunta, já pedir para ser colocada. Mas ganhamos, mas não tínhamos onde colocar. Violão, não tínhamos onde colocar. Aí ficou tudo num quartinho na casa onde eu morava e na minha sala. Um monte de pilha de cadeira. Era esquisito. Deus foi bom conosco, nos dando coisas que usamos até hoje. E oramos por isso. Às vezes pensamos, precisamos de um ar-condicionado. Irmãos, precisamos mesmo, mas às vezes quando eu olho para tudo isso aqui, eu já vejo tanta coisa que eu agradeço primeiro sempre, porque não havia nada. Não havia nada. Tem uma pergunta
Eu posso olhar aqui a pergunta. É da Yasmin Santiago. A relação com a chegada de jovens e, na época, adolescentes e pessoas que chegaram sem seus pais, né? A pergunta dela é a seguinte: nota-se a quantidade expressiva de jovens e mesmo adolescentes se achegando, não sei se ela está falando hoje ou ontem, ao trabalho. E o senhor e o conselho pastoral chegaram a ter que lidar com algumas problemáticas em relação aos pais desses. A gente começou a ter que lidar com as problemáticas do próprio conselho, porque eles tinham 19, tinham 20, e estavam em nichos familiares que não contemplavam as relações da igreja. Então, não era fácil já para eles. Já havia represálias, tinha, né, a Daina meio que se afastado do trabalho que o pai dela tinha, o pai dela pastor. Então, ela cria no que Deus estava fazendo por parte do trabalho da IDC, a família da Tamires, que sempre marcava coisas no domingo, e isso era um confronto. A Ana Vitória também, a Rita e o Urbano estavam em outra igreja, havia um confronto notório de compreensão, de pensamento. Eu posso citar alguns, talvez com Adonias isso tenha sido mais brando, os pais deles entendiam essa compreensão, né? Mas era muito difícil já ali, você tinha que lidar com os pais contra os próprios plantadores, não entendiam. Jovem de 19 anos e 20 vai plantar a igreja? Vai arrumar um trabalho, vai fazer uma faculdade, vai se preparar, sabe? Não consegue olhar para isso com, caramba, como pais aqui certamente, nossa, meu filho missionário com 18 anos, eu não sabia que eu ia receber essa dádiva. A gente tem essa ideia, mas não se tinha essa ideia. Então era confronto. E depois confronto sim com os pais que chegavam. Por quê? No começo a gente não tinha nem nome. Eu me lembro da avó de uma pessoa que chegou e falou: qual o nome da igreja? Eu falei: não sei. Você pregou agora aqui e falou: você não sabe? Não, ainda não escolhemos não. O que quer dizer isso para você? Não sei. Então, sim, Yasmin, muita luta, com certeza. Com certeza. Aqui tem uma pergunta da Lucy que vai caber já no próximo tomo. Diante dessa realidade, então, irmãos, era joelho no chão e Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, e ajuda a gente. Porque quando você está envolvido no plantio, você se dedica tanto que você fala: poxa, eu não vou poder pegar esse trabalho, eu não vou poder pegar essa oferta de trabalho, essa posição. E não é porque eu não queira, não é porque eu não consigo, eu sei que dá para pegar, mas se eu fizer isso vai desbaratar tudo. Porque hoje que o plantador está atuando em muita coisa, então, se ele sai aqui, descobre muita coisa. Então, todos esses, e eu poderia somar outros que iniciaram também. Eu não preciso falar só dos plantadores como se fossem pessoas únicas, mas as pessoas que iniciaram o processo em 2017, 2018, e sabem muito bem quem são, 2019, tiveram que ralar muito, limpar aquele prédio lá, de ponta a ponta, aquelas escadas. Nossa, que trabalho! Tinha que cuidar das crianças, cuidar disso, fazer a comida, né? Muita coisa. Deus foi bom. Deus é bom. Eu vou continuar, tá bom? Como foi pensado o nome da igreja? Fernando pergunta. Vamos lá. Existem rumores, mas vamos tentar chegar a denominadores comuns sem disputa. Vou tentar harmonizar, tá bom? O DNA da igreja sempre foi essa ideia de discipulado, que veio de um processo chamado Didaquê, que era um grupo de unidade em discipulado, que já tinha determinadas regras para fazer parte, e da Coaminical, que era um estudo bíblico de quarta-feira. É claro que esses nomes não serviriam para a igreja, e nem era a ideia de migrar de uma coisa para outra, como se fosse, aquilo era igreja, proto-igreja, não. Mas o nome era difícil de se escolher, porque você precisava entender o que você era, ainda formando o que você era. Era difícil porque você tinha que pensar no nome, e o nome é uma bandeira, é isso que a gente crê. Mas, ao mesmo tempo, você ainda estava entendendo a si mesmo em termos teológicos.
Então, tínhamos uma percepção batista, mas não éramos profundos em 2017. E nem pensávamos em batista. Mas, aos poucos, as conversações foram feitas. Eu não lembro de todas as opções que tínhamos, mas lembro que estava na conversa, além dos plantadores, a Raquel também participou de papos sobre o nome, né? A Daniele também ajudou, que estava plantando a igreja conosco, que pensou sobre o nome. E a gente pensou o seguinte: igreja do discipulado cristão, igreja cristã do discipulado. Tinha outro pensamento? Tinha igreja reformada do discipulado. Estava difícil, mas discipulado estava sempre lá. Discipulado estava sempre lá. Quando chegamos a esse denominador, eu me lembro que a coisa ficou entre Raquel e Daniele em ajudar a pensar no nome. Eu acho que a Raquel foi no primeiro culto que a gente fez. A Raquel foi a visitante que fugiu da igreja dela naquele dia e apareceu lá, porque nem era para ela aparecer, porque ela deu uma fugida de onde ela estava. Mas tínhamos lá 3 ou 4 ou 5, Efésios, se não me falha a memória, eu preguei Efésios, de chinelo, calça, em uma mesa despedaçada, de cupim, e começou. Mas o nome veio dessa ideia, o nome centralmente era, a gente entende discipulado como um aspecto muito forte dentro daquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos da parte de Deus. Eu acho, cadê o Fernando? O Fernando está onde aqui? Fernando, eu acho que o discipulado sempre foi a base da ideia. A ideia de igreja batista do discipulado já veio congregacionalmente, em assembleia, sendo votada. Tanto a igreja votou pelo nome, quanto votou para assumir a confissão batista, entendeu? Eu quero passar para outra etapa, pode passar? A realidade teológica e seu amadurecimento progressivo. Conheçamos e sigamos em conhecer o Senhor, como ao amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Por que esse versículo? Porque nós não fomos tutoriados no começo para plantar teologicamente uma igreja, mas criamos, a partir do que conhecíamos, que deveria ser teologicamente direcionado o plantio de uma igreja. Então, nós tínhamos 2 livros do Mark Dever, Igreja Centrada, do Tim Keller, Trelice e a Videira, um livro de Louvor e Adoração, Tim Keller e D.A. Carson. Eu não sei, eu não usei esse não, mas... Entendeu? Era isso. 5, 6 peças de livro. Era onde a gente chegava a alcançar. O que significa isso? Por que conheçamos e prossigamos em conhecer? Porque havia fome. Não era, tá bom, era, vamos problematizar. E aí chegavam problemas que a gente não sabia como resolver, pessoas fazendo perguntas, visitantes que a gente não sabia resolver, o que a gente fazia? E até faz isso até hoje. Veio uma problemática dentro de uma visitação que a gente não abordou, vamos estudar, vamos ler, vamos discutir, e discutir, e discutir, e discutir, por longas e longas e longas horas, e buscar e tentar entender. Então, a ideia de estarmos amadurecendo não é uma ideia do passado, é uma ideia do presente. E eu gostaria de falar com você que isso não é, de forma alguma, algo que nós nos envergonhamos. O quê, pastor? Não me envergonho de não saber tudo. Eu estaria muito envergonhado de não querer aprender, de não ser ensinável, mas não de fazer isso. Eu sempre pergunto a opinião das pessoas ao meu redor e também dos membros sobre o que pensam sobre aquilo. E eu acho que o desafio que a gente tem hoje não é necessariamente que a gente já sabe tudo ou não sabe nada. Não, algumas coisas já foram bem mais clarificadas. Mas é que a realidade que nós começamos era pouca. Conhecíamos pouco. Quer ver? A gente entendia soteriologia arminiana, soteriologia calvinista. Entendíamos isso, tá? Agora, tivemos de ler tudo, basicamente entre abril e maio de 2017 até hoje, para entender. Os demais questões teológicas precisavam ser desconstruídas. Havia esse processo também de desconstrução. Sabe o que o visitante faz quando ele chega aqui? Muitas vezes ele é desconstruído em coisas erradas, pressupostos errados. Só que a gente tinha que fazer isso e, ao mesmo tempo, plantar. Então, às vezes as coisas ainda estavam em parâmetros
da outra igreja que a gente pensava. E tivemos que buscar a desconstrução. Em dado momento pensava, isso vai ter que ser do zero. Vai ter do zero, não tem como aproveitar. Não tinha como aproveitar. Liturgia, ordenança, membresia, liderança, tudo estava por ser feito. A nossa primeira confissão de 2017. Se você quiser, eu mando ela para você. Lembra dela? A nossa confissão. Quem era membro em 2017 ganhava ela. 2018 também, assim. Toma. Alguns têm ainda, né? Ela. O que ela era? Um grande compilado de tudo quando era a confissão que a gente conhecia. Confissão belga, confissão de Westminster, estava tudo lá. Um feijão tropeiro de confissões. Mas por quê? Tínhamos muito medo de ignorar o que não sabíamos e de afirmar o que ainda não entendíamos. Então vamos subir no ombro de outros, que isso vai ser menos problemático para a gente. Então a ideia de termos confissões, tinha um estatuto de 2018, não foi o de 2020 o último não. Tinha um de 2018, que levou-se à revisão para ser aprovado outro em 2020. Então há uma busca na igreja. Aí a gente foi para o Martin Butzer, alguns de nós fomos para lá e trouxemos outras coisas de lá. Trouxemos percepções, novos livros, novos autores. Tudo que a gente aprendia, a gente jogava aqui para a igreja. Tá? Pergunta, já vou chegar lá. Se você olhar para isso e ver hoje, eu botei só alguns dos nossos materiais aqui, mas hoje a gente está produzindo coisas. Você deve ter lembrado de coisas que você viu na escola bíblica que estão virando e-book. Por quê? Porque Deus tem nos dado essa graça. Que bênção! O nosso estatuto, eu lembro quando estava fazendo o estatuto, e ainda estamos agora concluindo, eu lembro falando do estatuto, falando ao pastor Maurício, lembra dele? Ele falou assim, poxa, me manda o seu estatuto que eu quero reformar o meu, por coisas que a gente estava pensando sobre o estatuto. O pastor Maurício é um homem carimbado, 30 anos de ministério, mas pediu, enviei para ele. Por quê? Porque não era algo que nós fomos treinados, irmãos. Quem aqui foi treinado para fazer estatuto? Não, e tivemos que entrar de cabeça, vamos fazer estatuto. Vamos aprender, reaprender, fazer, desfazer, catecismo. Foi feito? Foi, está sendo feito de novo. Refeito. Uma palavra aqui, uma expressão ali. Uma das coisas que eu queria pensar muito com os irmãos nesse sentido é que nós precisamos, de verdade, irmãos, ter essa paciência com a igreja. Porque, como igreja, nós temos que considerar que coisas que sabemos hoje podem ser melhor sabidas no futuro. E quando nós não temos essa paciência, acabamos sendo impacientes e ferindo o corpo. Vocês erraram nisso, vocês não pensaram naquilo, Gente, vocês são a gente. Poxa, você está lidando com ordenança assim, por que você não faz assim com ordenança, se é a ordenança... Calma. Você está comigo nessa, né? Está comigo nessa. Por que o processo de membresia, ele não bota isso? É uma ideia? Ou é uma... É o que é? É para você estar me ajudando? É só para saber, para eu entender. Porque se for ajuda, é bem-vinda. Por isso, uma realidade teológica, onde você está construindo com a igreja, e a igreja entende isso, ela não se enfurece por coisas que ela talvez já um membro tenha entendido. Ela fala assim, poxa, Deus me dá a chance de contribuir. Me dá ajuda, eu quero contribuir. Entendeu? E eu acho isso muito importante. Falar que tem uma pergunta aí, eu vou olhar aqui. O irmão Douglas está perguntando sobre os principais benefícios e dificuldades de estudar nessa instituição cristã renomada. Como ela colaborou para o plantio da igreja? Boa pergunta. Vou ficar só com os benefícios e com as coisas que ela colaborou e aquilo que não for talvez tão fácil ser colocado em termos públicos, não porque haja nenhum pecado, nada disso, não, só a discordância de uma coisa ou outra, eu me coloco em outro momento. Mas nós aprendemos muitas coisas lá e algumas entraram para dentro da igreja. Eu poderia mencionar, por exemplo, a quantidade de autores que foi acrescentada. Foi uma quantidade significativa de autores. Também fomos obrigados a ler bastante coisa em pouco tempo, e isso trouxe para nós o senso e o impacto de que a teologia é uma labuta, e se você quiser realmente trabalhar a teologia, você vai ter que ler bastante, se esforçar bastante,
porque é assim que grandes teólogos e igrejas, de fato, que se reformaram, tiveram que fazer. Lê bastante, estuda bastante e gasta bastante tempo. E acho que isso acabou nos impactando. O nível da escola bíblica dominical melhorou muito após a nossa ida ao Martin Bucer, porque nós trouxemos de lá também percepções de fundamentação teológica que mudaram. De cara a gente foi trabalhando o Velho Testamento, a gente trabalhou Salmos, a gente trabalhou a percepção dos Salmos aqui na igreja, de como era importante entender os Salmos como um instrumento de oração. A leitura orante que fazemos na quinta-feira, ela não é exatamente a do Martin Bucer. A do Martin Bucer, ela tem um aspecto mais pessoal e do que Deus falou com você. E a nossa leitura orante, ela tem um aspecto mais de vamos nos esse aspecto também eles ensinaram para a gente. Estou dizendo que para nós ficou mais para esse lado a leitura orante. Vamos nos apropriar dessas palavras para usar na oração. Aprendemos isso lá. Nós tivemos também contatos. Esses contatos geraram para nós lives maravilhosas no tempo da pandemia. Jonas Madureira, Luiz Saião, a gente teve lives muito importantes para a igreja em um período onde a igreja não podia se reunir. Então foi importante. Verdade, Ana Vitória, se vocês não ouviram, a Ana Vitória falou de conversas que tivemos com Jonas Madureira sobre batismo, rebatismo, igreja, coisas desse tipo, foram fundamentais. Terminava a aula, a gente saía correndo para falar com os professores, saindo correndo. Por quê? Pensava assim, eu estou aqui, eu tenho que sugar tudo e levar para a igreja. A minha mentalidade era, eu acho que é de todos aqui, tudo que eu aprender vai ser discipulado, tudo que eu aprender vai ser igreja, tudo. Era muito impactante ver pessoas tão altas teologicamente acessíveis. Eu lembro, eu não esqueço dessa parte, de como foi o impacto do Franklin Ferreira no Velho Testamento. Ele realmente trouxe um tom sistemático à percepção do Velho Testamento para todos nós. Então, ele é muito bom, então, ele conseguia trazer isso, sabe? O Jonas Madureira trouxe para nós, além daquilo que já conhecíamos teologicamente, o impacto de alguém entregue. Um cara impressionantemente entregue. A aula dele foi uma aula de chorar. Tivemos terminar a aula dele em lágrimas, presença do Espírito Santo no meio da aula. Mesmo período. Igreja de Jonas Madureira plantada no mesmo período. Sim, foi uma conversa importante porque nós estávamos passando por um processo de exclusão de um membro faltoso que insistia em não estar voltando-se para o arrependimento, e o membro, depois que deixou de ser membro, nos trouxe muitos problemas. Foi um instrumento do mal em nosso meio, semeando discórdia, semeando maldade entre as pessoas da igreja. Foi muito triste, aqueles que se lembram devem tristemente se lembrar do que este ex-membro fez pela igreja, e levamos o caso de disciplina ao Ender, né, que era o nosso capelão, e olha, ele falou, vocês foram tiveram muito tato, foram muito preocupados. Isso foi importante para nós ouvirmos, porque é difícil lidar com disciplina eclesiástica, ainda mais numa igreja que está começando. Dentro dessa realidade, nós tivemos também situações que envolveram o acréscimo de compreensão de que não estávamos tão perdidos assim. Quando nós ouvimos os relatos de outros alunos e pessoas de lá, a gente fala, tem coisa boa acontecendo no nosso meio. E isso também era algo que vale salientar aqui. Eu gostaria de progredir, o desafio de confrontar o falso evangelho, o cristianismo nominal, acusações de quem não conhecia a igreja e a eclesiologia sem discipulado. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Belzebu,
quanto mais os membros da sua casa. A gente ouviu tanta coisa de quem jamais pôs os pés aqui, que chegava a impressionar. Porque quando a pessoa faz parte do teu contexto, vive um pouco da tua realidade, ela com precisão e até razão de causa pode falar, ó, discordo. Mas o que é você dizer assim, eu discordo do G12 que vocês fazem? Que G12? Não, porque vocês fazem discipulado lá, isso aí é G12. Mentalidade resumida, estreita, a perspectivas completamente distantes do que a gente estava vivendo. Eu vou dizer algumas coisas aqui que são importantes nesse sentido, eu acho que estão aí no slide. Ó. Dê uma olhada aí, por favor. Olha essa frase, igrejas saudáveis sabem o que é igreja. As igrejas doentes são confusas sobre o que é igreja. Quando chegava alguém aqui e perguntávamos, de onde você veio? Aqui eu digo na igreja. Eu vim de tal lugar. Você conhece a mensagem do Evangelho? O senhor não conhecia. Estava há anos lá. Não sabia o que era igreja, mas afirmava saber. Não sabia o que era Evangelho, mas afirmava saber. Isso gerou impactos muito grandes. Porque esse visitante saía e falava assim, visitei uma igreja. E aí? Olha, me disseram que o que eu falei para eles não foi Evangelho. Como não é um Evangelho? Como não é Evangelho? Não, disseram que Evangelho é uma mensagem da morte, da ressurreição de Jesus. Não, eu falei que Evangelho é a palavra de Deus, a nossa vida. Então você imagina que alguém que não sabe o que é o Evangelho e vinha com essa carga, levava muitas vezes de volta aquilo que a gente falou, o Evangelho não é isso, o Evangelho é isso. Igreja não é isso, igreja é isso. E isso gerava rusgas com muitas igrejas ao redor. Por quê? Porque isso gerava um questionamento sobre se éramos igreja. Porque se a gente está falando que o Evangelho é isso, não é isso? Que igreja é isso, não é isso? Então a gente não é igreja e não prega Evangelho, a gente aceita. Uma seita. Olha a loucura que isso leva. E para nós que estamos dentro? Ter que lidar com isso é muito ruim. É muito desagradável. Porque você fica, poxa, mas eu sei que isso não é seita não. Eu sei o que é uma seita. Aí, o domingo de manhã, para os membros, que é algo legítimo, igrejas podem fazer trabalhos voltados para a membresia e isso não é nenhum problema. Isso é edificação do corpo. Se todos os nossos cultos fossem só para nós, teríamos um problema com as escrituras. Eu digo para nós no sentido de edificação mútua. Mas não. O dobro dos nossos cultos é para fora, e um dos cultos, que é o da manhã, é voltado para a edificação da igreja. Poderíamos falar assim se fôssemos outros? Não podia falar. Dava para a gente conversar desse jeito? Não. Disciplinas, processos, celebrações, jamais poderiam acontecer se estivéssemos com as portas completamente abertas. Se alguém entrar ali, vai sair? Não. Se alguém passar por aquela porta e falar assim, saia daqui, porque estamos... Não, isso não existe. Mas existe edificação especial, e eu vou lhe dizer, é um dos momentos que muitos membros já falaram, eu espero pelo domingo de manhã. Muitos membros já chegaram para mim e falaram assim, eu gosto. Um vai falar, vai brincar assim, eu vou de chinelo, mas não é isso. Tem comida, tem pão, não. Brincadeiras à parte, gostam porque se sentem à vontade, e podem se abrir, e podem se comportar em família. Ah, à noite não? Não, não é isso. À noite sim também. Mas temos uma missão à noite. Todas essas realidades, aí eu posso colocar mais um slide aqui, ó. Tivemos que iniciar tudo do zero, estatuto, administração da ceia, processo de membresia, o que é discipulado, o que é igreja, disciplina eclesiástica, o que é diaconia, domingo de manhã para o discipulado, ceia supervisionada, processo de membresia supervisionado congregacional, discipulado 1 a 1, evangelismo pós-culto. Se você pegar aquelas peculiaridades ali, você vai falar assim, poxa, é bíblico. Sim, mas é o que se encontra majoritariamente? Não. Bom, mas se é bíblico e não é o que se encontra, como é que um crente deve ler? Amém. Por exemplo, esse pastor Felipe, que ontem falamos com ele falou, lá no CC, lá, falou assim, me fala da tua igreja, como é que é aquele negócio da manhã? Aí eu sentei com ele, tivemos uma conversa muito longa. Ele, aquele jeito, aquele sotaque dele, né, nordestino, você é bravo demais.
isso é bom, né? Deve ser. Eu posso ir um dia lá? Falei, pode, certamente, seria uma visita muito bem-vinda, a gente te acolheria com muito carinho. Ele falou, cara, mas... Ele ficou assim. Eu falei para o pastor Maurício, ele falou, poxa, isso é bom. Mas tem igreja que não dá mais para tu fazer isso. A coisa já foi para um lado, você vai voltar tudo? Não dá. Não dá, não vai dar para replantar nesse sentido, não dá. Então, quando nós explicamos para crente sobre discipulado, crente exulta. E falamos da nossa igreja, é glória a Deus. Ontem mesmo recebemos um elogio do próprio pastor Felipe. Vocês têm 6 anos e as pessoas devem perguntar, o que vocês fizeram? O que foi feito para isso? A Tamires lá na faculdade dela falou... Ô Tamires, como é que o que a capelã falou da nossa igreja? A capelã do Mackenzie falou o quê? Fora da curva. Não sei se foi bom. Agora eu já fiquei em dúvida. Era para ser bom. Peraí, não. Não, tô brincando. Tinha uma coisa legal. Era para ser bom. Aí, tudo conspirou contra nós. A gente se reunia na lanchonete, tinha um nome que não era comum, tem o nome de uma seita em Nova Iguaçu com esse nome, DC. Tinha uma seita com esse nome, que tu quer deixar a coisa mais bonita do que... É para deixar louco mesmo, né? Pois é. Então, o que eu gostaria de refletir com você? Foi muita luta, e é muita luta. É muita luta. Se plantar outra igreja dessa, o domingo de manhã vai ser só para os membros? Não sei. Depende do lugar, depende do pastor que vai guiar. Isso não é dogmático. É um modelo eclesiológico que tem sido proveitoso para a nossa igreja. E se no futuro a gente mudar? Mudou, Deus chamou para mudança, mudou, acabou. O que eu quero dizer, irmãos, nós somos apegados à palavra de Deus, ao Evangelho, e ela nos guia. E nos guiou até aqui. Ceia supervisionada, como é que é a ceia da nossa igreja? Nossa ceia supervisionada. Nós temos buscado no conselho conciliar como podemos fazer isso para que fique mais nítido para a membresia e para fora que é uma ceia supervisionada. O que é uma ceia supervisionada, pastor? É uma ceia onde todo crente pode tomar, mas eu como pastor pergunto a ele pessoalmente ou a ela, você está em comunhão? Sim. Posso falar com o seu pastor? Porque é muito fácil você falar que está em comunhão e você está perdido no mundo por aí, nem somente procurando igreja, sem igreja nenhuma, sem ser crente. Eu estou supervisionando, como ministro do Evangelho, devo me ater a isso. E perguntar, você tem crentes que dão testemunho de você? Tem alguns aqui que dão testemunho de você? Sim, pastor, dão sim. Aquele irmão ali, aquele ali, tá, vou falar com ele. É isso. Não temos problemas em receber pessoas. E vamos fazer isso com costumeira assiduidade para mostrar para a igreja, como um todo, de que não há problemas. Agora, qual é o problema da chave? É que quando você faz uma igreja com processo de membresia, uma igreja que está preocupada com o discipulado, uma igreja que está preocupada se as pessoas estão sendo, de fato, informadas sobre a importância da ceia. Quando você mistura tudo isso, ela fica muito diferente de outras ao redor. E aí essa diferença escandaliza. Não é, a pessoa não vai achar na Bíblia o problema. Ela vai achar do lado. Ela não vai falar assim, você está errado na Bíblia. Que a Bíblia diz isso. Não, ela vai achar o problema na diferença. E isso é ruim para a gente. Porque a gente quer mostrar que nas Escrituras nós não estamos errados. Não estamos falhando com o Senhor. Tá? Por fim, o engajamento constante, servil e de interesse crescente são predicados de um membro que ama a igreja local, desde o plantio, vou ler aqui, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Desde o plantio até hoje, a IBD sempre foi marcada por pessoas em nível de doação que constrange o coração.
Desde o grupo inicial que entregou 7 dias por semana e tudo que fosse preciso até hoje, com faxinas, doações financeiras, superação na distância em relação ao prédio e tantas outras coisas. A IBD sempre foi marcado por pessoas que vestiram a camisa. A membresia é majoritariamente engajada e disposta, isso é muito intenso. Não é constrangedor algumas fotos do grupo da igreja, não? Me constrange. Não te constrange, não? Eu olho algumas fotos e eu abaixo a cabeça. Eu falo, meu Deus, é gente pendurada em teto, gente segurando coisas, arrastando, um calorão, levando para cá, pintando para lá, fazendo aquilo, fazendo isso. Aqui, ó, tem 2 imagens, 3 aqui, isso foi ontem, né? Olha aqui, ó, os irmãos cortando, poucas horas antes do encontro da noite. Aquilo lá é Adonias, pendurado, limpando uma janela, olha lá, era diácono Adonias. Aqui embaixo, aquele monte de coisas sendo separadas para ver se servia, se não servia, aquilo durou muito tempo. Você lembra quando estavam limpando aqui a cisterna? Você lembra do trabalho que deu? Você se lembra, quando nós nos preparamos ano passado para a conferência, o trabalho que deu arrumar aquilo tudo lá atrás? Você já percebeu o trabalho contínuo e ininterrupto do Ministério Infantil, Ministério de Música e Diaconia? Você já viu como os irmãos da comissão de mídia, muitas vezes, eles têm de servir-nos a detrimento de aspectos que eles prestam no culto? Você já pensou nisso? Ficar atento a passar, a mexer em botão, enquanto você está só prestando atenção, tem alguém, ficou baixo, ficou alto, ficou... Os irmãos do Ministério de Música que chegam aqui mais cedo tantas vezes, às vezes viram as tardes de domingo, me constrange, porque eles estão servindo ao Senhor com uma intensidade, com uma grandeza, que deve ser refletida em nosso agradecimento, em orações por Ele, em doações por eles. Tem gente que vem de muito longe, tem Cabo Sul, São João de Meriti, Caxias, tem tanto lugar difícil às vezes para a pessoa pegar um ônibus, perde um Caxias às vezes, o que vai ser da tua vida, caramba? Que hora você vai chegar? Perde um Caxias. Já vi Pamela Firmo ficando 1 hora no ponto de ônibus para ir para casa, para o Morro Agudo. Fui lá na Lili, pretendo voltar antes daí da Marte, estou brincando, porque foi longe. Eu falei, Deus, eu fiquei no caminho todo dizendo, fortifica, Deus dá força para a irmã, traz graça, vai no Cabo Sul para você ver onde mora o povo de lá, longe, sai cedo, arruma filho cedo. Irmãos, vamos valorizar os esforços que cada um tem feito aqui. Lucas Macena, ele para, eu tenho dúvida se ele dorme, ele tem uma casa ali no fundo, não tem? Não é? Obra de Deus. E nesta manhã, quanta alegria, não? Obra de Deus. Eu me sinto bem pequeno perto de vocês. Eu me sinto constrangido e completamente envergonhado. Às vezes eu falo assim, eu vou largar tudo, eu vou naquela faxina, eu falo comigo mesmo, mas aí eu olho, ai Deus, você tem o sermão, não é nada contra o sermão, mas é perturbador ver aquele povo fazendo as coisas, é perturbador quando vai chegando perto do retiro, e você vê aquele povo comprando comida, comprando isso, fazendo aquilo, meu Deus, Tayaná, o que você faz com a Tayaná? Noemi, onde você enjaula ela, para ela parar? O Euler se mete em tudo. Eu estou falando positivamente. Bendito seja o Senhor. Nesta manhã eu lhe convido a uma oração de ação de graças, a um encorajamento em servir a igreja do Senhor. Você foi encorajado nessa manhã? Você que lembrou de coisas, lembrou com aquele gosto de, puxa vida, que bênção. Vocês que chegaram mais recentemente, não se sintam fora disso. Deus está os chamando para toda essa história. É a história do povo de Deus, não é a história da IBD. É a história do que Deus começou a fazer em Cristo. Então, por favor, não fique pensando que são lembranças de quem não quer ser esquecido, mas são obras do nosso Senhor.
Senhor, nós te agradecemos nesta manhã e bendizemos o teu nome porque tu és grande e tuas obras têm sido manifestas aqui na igreja. Bendito seja o Senhor. Agora, ó Deus, não nos permita esquecer o que ouvimos. Muitas duras provas, mas o Senhor tem sido conosco. Nós dedicamos esse momento de aprendizado e lembrança ao nosso Senhor, aquele que nos remiu e nos comprou com seu sangue. Senhor, a igreja é tua. Nós pedimos perdão por tantas e tantas vezes onde falhamos na administração do que nos deu. Pedimos ao Senhor tantas vezes onde fomos comunitária e individualmente negligentes ao serviço do reino, onde nós não ofertamos o tempo que tínhamos, não ofertamos as orações que deveríamos fazer, onde não lutamos a luta com os irmãos, mesmo vendo a luta deles, não nos comovemos. Nós pedimos perdão neste momento. E podemos até mesmo ser compungidos ao Senhor a ir individualmente naqueles a quem deixamos passar a oportunidade de servir. Nesta manhã dedicamos esses 6 anos da Igreja Batista do Discipulado ao único que é digno de louvor, ao único que é digno de ser mencionado e lembrado eternamente. Obrigado, Senhor Jesus. Guia-nos para os próximos anos, mostra-nos os próximos caminhos, nos leva a considerar que não foi perda de tempo em nenhum momento, pelo contrário, não é só uma bela história para contar, foi vida e vida em abundância. Obrigado por participar de cada momento que o Senhor nos deu. Obrigado porque nos preocupamos com a igreja e quando nos preocupamos com a igreja, nos preocupamos com o Senhor e em como o Senhor vai ser visto. Dá-nos a tua boa mão nesta manhã, nos alegrando mutuamente e falando dessas obras uns com os outros. Assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.